O Jornal da Sete está de volta e hoje, em conversa com a advogada Carolina Rezende, a gente continua falando sobre o impacto do coronavírus no dia a dia do distanciamento social na cidade. Como é que é a rotina do advogado nesse processo? Então, antes dessa pandemia, antes desse distanciamento social, tínhamos idas diárias ao fórum, tinham os atos ocorrendo normalmente, então tinha atendimento ao cliente, reuniões, era tudo feito de maneira presencial, tinham as audiências, então as coisas eram muito tranquilas, mas com esse distanciamento, como a gente falou anteriormente, nós tivemos que nos reinventar. O que seria isso? Com as mídias sociais, nós podemos até fazer as reuniões, essas videoconferências, atender o cliente de uma maneira virtual. Então, existem aplicativos que nos permitem isso, algumas reuniões para fechamento de acordos, para passar informação mesmo para o cliente, para o empregador, às vezes, conseguir entender o que é que ele poderia fazer na empresa, quais são as medidas que ele poderia tomar. Então, nós tivemos aí que utilizar dessas ferramentas para que a informação pudesse chegar até o cliente, para que a população tivesse conhecimento do que é que poderia ser feito sem fugir da norma jurídica. Então, nós tivemos que utilizar desse meio para não deixar o cliente desamparado, para a população não ficar desamparada mediante toda essa situação. Então, o online ele tem sido feito dessa forma? Sim, de maneira essencial. E quais são as precauções que vocês têm tomado de acordo com essa situação? Nós estamos assim, indo ao escritório mesmo, só quando é extremamente essencial, evitando esse contato com o cliente e fazendo os atendimentos, os agendamentos, as orientações todas por telefone, né? Às vezes por ligação, WhatsApp ou mesmo videochamada. Mas existem às vezes pessoas mais idosas ou que não querem falar por videochamada, a gente faz o atendimento por telefone mesmo, mas não tem ficado prejudicado esse contato, porque o meio de comunicação ele tem permitido isso, ele tem permitido com que a gente tenha essa aproximação de uma maneira mais virtual. E que tipo de demanda que teve que esperar por conta dessa situação? Eu acho que, em geral, basicamente todas, porque como os prazos ficaram suspensos, não tem muito o que fazer. Por exemplo, em caso de pensão alimentícia, o que a gente precisa fazer nesse caso? A pensão, para você, o pai não tem condição de pagar mais aquele valor. Para isso, ele tem que entrar com uma revisão de alimentos, ele tem que comprovar que ele não tem mais condição de pagar ou que a criança não tem mais aquela necessidade de receber. É o conhecido binômio da necessidade versus possibilidade. Necessidade de quem recebe, possibilidade de quem paga. Com toda essa situação, a gente tem utilizado dos acordos extrajudiciais para que isso venha a ocorrer. Então, a gente faz a reunião virtual, conversa com o pai, conversa com a mãe, para tentar chegar no meio termo, né, num denominador comum. A possibilidade de quem está pagando e a necessidade de quem está recebendo e formaliza um acordo extrajudicial para que nem quem pague nem quem receba fique prejudicado, visto que essa revisão de alimentos no momento ela ficaria um pouco prejudicada mediante o cancelamento de audiências, o cancelamento dos prazos processuais. Então, esses acordos extrajudiciais, eles têm sido de bastante valia para que a lei não fique vaga, para que as partes não fiquem desamparadas. Carolina, a gente vai para o nosso último intervalo e no próximo bloco a gente continua conversando com a advogada Carolina Rezende para falar sobre os impactos do coronavírus no distanciamento social na cidade, na área dos profissionais do direito. Não saia daí.